Depois de 42 dias, o Bahia voltou a perder no mesmo local. Perdeu a invencibilidade de jogos e justamente para o mesmo adversário, no mesmo local e o mesmo placar. Ou seja, 3-2 para a equipe do Esporte Clube Vitória. O resultado último de derrota do Tricolor foi no dia 18 de fevereiro, um domingo após o Carnaval, quando no Barradão, ainda pela primeira fase do Campeonato Baiano, o Tricolor perdeu para a equipe do Esporte Clube Vitória por 3-2 e de virada, embora tenha saído atrás do marcador, porque o Vitória naquela oportunidade tinha feito 1-0, o Bahia virou para 2-1 e sofreu a virada por 3-2. Quando eu falo que perdeu, é justamente com o time comandado pelo técnico Rogério Ceni, porque na última quarta-feira o Bahia foi goleado pelo Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste, 4-0, mas na realidade com o time alternativo e comandado pelo técnico Rogério Ferreira. Ontem, os 3-2 para o Vitória, o Tricolor terá que reverter a situação na Arena Fonte Nova neste domingo, às 16 horas, vencendo por uma diferença de 2 tentos para conquistar o título de campeão baiano, que lhe dará o bicampeonato. Ou tentar vencer por uma diferença de 1 gol e tentar a sorte nos pênaltis. O Bahia tem hoje um dia de folga para seu elenco, uma situação de recuperação, digamos assim, pela parte física e fisiológica. Amanhã o retorno às atividades, ainda não se tem horário, pelo menos por enquanto, mas o treinador Rogério Ceni, ele terá novamente 5 dias de treinamentos a partir de amanhã, terça-feira, até o sábado, para, claro, armar o time do Esporte Clube Bahia, visando o compromisso do domingo, a segunda partida das finais do Campeonato Baiano, ou o segundo tempo, vamos colocar assim, de um jogo de 180 minutos, e vai dando, por enquanto, o Esporte Clube Vitória 3-2 e a diferença de 1 gol. O treinador do Bahia, ele tem, como eu disse, 5 dias para armar a sua equipe, e um detalhe, dificilmente ele terá o Everaldo. Pela informação que nós obtivemos, o jogador sofreu uma situação no adutor da coxa, que na realidade é grau 3, né? E o jogador não terá realmente condições para atuar diante do rubro-negro na partida de volta das finais do Campeonato Baiano. Acho que provavelmente, volto a dizer, que o Everaldo poderá estar pronto para o compromisso de estreia do brasileiro contra a equipe do Internacional de Porto Alegre, desse domingo a 8 dias no Beira-Rio. Ontem o Bahia enfrentou a equipe do Esporte Clube Vitória e terminou perdendo por 3-2 de virada. O burburinho está formado, o bafafá está formado entre torcedores do Esporte Clube Bahia, por incrível que pareça, de Flamengo, de São Paulo e até do Fortaleza. Equipes em que o treinador Rogério Ceni passou. E evidentemente que os torcedores destas equipes, claro, em grande profusão, que não seria o contrário, do Esporte Clube Bahia, criticando as ações do técnico Rogério Ceni. E a gente está abrindo essa parte aí para falarmos dos números do técnico Rogério Ceni até ontem. Dizer, claro, que o Bahia perdeu de virada. Ontem foi mais uma virada, mas o jogo passado de 3-2 no turno, o Bahia tinha sofrido o primeiro gol no início do jogo com Oswaldo, depois tinha virado a partida ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo deu mole e sofreu a virada 3-2. E ontem botou aos 17 minutos do segundo tempo 2-0, um gol aos 35 segundos, o outro aos 17 minutos, e sofreu a virada realmente de forma
digamos assim, ridícula. Não, claro, tirando o mérito do adversário, que teve todos os méritos para fazer a virada, porque afinal de contas, os jogadores estão ali para fazer os gols. Pintou a oportunidade, bota a bola para dentro, isso é a realidade. Bom, vamos aqui aos números do técnico Rogério Ceni até ontem, porque tem sido bastante criticado de ontem para hoje, não só pela torcida do Bahia, mas, por incrível que pareça, por torcedores do Fortaleza, até do Fortaleza, que foi a melhor performance dele em clubes, do Flamengo e do São Paulo Futebol Clube. Eu vi isso em redes sociais, em comentários, e também, por incrível que pareça, pela própria imprensa de São Paulo. O Trajano, aquele grande comentarista, o criticou de forma veemente. E criticando ele, dizendo que ele não tem peça de reposição, se o Bahia tem um dos melhores meio-campos do Brasil. Aí eu acho que o Trajano pisou na bola, com toda seriedade. Peça de reposição é uma coisa, ter melhor meio-campo é outro. E o Rogério fala que ele não tem como trocar as peças. Ele é bem enfático na coletiva. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, diria Luciano do Vale, saudoso Luciano do Vale. Mas, veja bem, a gente vai dar aqui os números do próprio Rogério, e são os últimos 10 jogos. A última derrota do Bahia tinha sido com o Rogério Ceni, estou falando com o Rogério Ceni, tinha sido para o próprio Vitória no dia 18 de fevereiro, um domingo pós o Carnaval, quando o Bahia perdeu também por 3-2 diante da equipe do Vitória, no estádio Manuel Barradas, naquela oportunidade para a primeira fase do campeonato baiano, e de lá para cá não tinha perdido mais ninguém. Foram, para que vocês tenham ideia, 42 dias de forma invicta, com 10 jogos, 9 vitórias, um empate, nenhuma derrota, marcou 21, sofreu 6, um saldo de 15. Pelo Campeonato Baiano foram 4 vitórias, 2-1 diante da Juazeirense, 2-0 diante da Jacuipense, Juazeirense fora, Jacuipense em casa, fora o Jequié na ida das semifinais do Campeonato Baiano, 1-0 e na Arena 4-1 a volta das semifinais diante do próprio Jequié. Na Copa do Nordeste, venceu por 1-0 CRB e Ceará 2-1, ambos fora de casa. O Bahia nunca venceu tanto fora de casa com o Rogério Ceni, hein? É bom que se diga isso. Vitória, 2-1 em casa de virada, e o Maranhão 1-0 também em casa, isso sendo a penúltima rodada da fase 1 da Copa do Nordeste. Pela Copa do Brasil, venceu o Motoclube por 4-0, eliminou o Motoclube e empatou com o Caxias na segunda fase em 2-0, levando nos pênaltis. Esse foi o jogo que o Bahia empatou, porque a gente tem que contar os 90 minutos e não os pênaltis, mas mesmo assim ele se classificou para a próxima fase da competição, que é a Copa do Brasil. O Bahia está de stand-by esperando o seu adversário, Então, esse é o scout, é o recorte de Rogério Ceni até ontem. Até ontem à noite, quando o Bahia perdeu para a equipe do Vitória de virada por 3-2. É um scout altamente favorável para as competições que o Bahia está disputando nesse exato momento. Não se fala de Campeonato Brasileiro, porque a bola não rolou ainda. Daqui a 13, 14 dias a bola está rolando. Mas hoje, agora, o que temos aí é Campeonato Baiano, ótima campanha, Campeonato Copa do Nordeste, ótima campanha, e a Copa do Brasil, dentro do que estava programado. Claro, o jogo do Caxias poderia ter vencido, mas conseguiu a classificação. Então, esse é o scout, esse é o recorte do senhor Rogério Ceni até o presente momento, no que diz respeito a justamente os números dele. E ontem veio a perder para a equipe do Vitória. E evidentemente que terá que vencer o próximo jogo, vencer com a diferença de 2 gols para levantar o título, ou arriscar um resultado encostado de Vitória para ver se nos pênaltis consegue ser campeão baiano. Reapresentação só acontece amanhã, e o grande X do técnico Rogério Ceni aí com certeza é exatamente Everaldo. Para mim não joga, para mim só daqui a 15 dias, e olhe lá, porque a informação que eu obtive é que é grau 3 do adutor da coxa, e dificilmente a gente sabe, numa contusão dessa, o jogador vai ter
condições de jogo. Fica a expectativa da volta do Cicinho, do Sidney e do Roger, que já estão na transição. Mais uma semana de transição, acredito, aí é um acreditar do setorista, que esses dois atletas, eles tenham condições sim, de, esses três atletas, de pelo menos serem relacionados para o jogo diante da equipe do Vitória. É isso aí do Bahia.